Fala, galera! Estamos aqui para mais um O Fluxo Podcast. Hoje, recebendo aqui esse cara que dispensa apresentações, um irmão nosso, um dos mais comprometidos com a causa da direita no nosso país, o meu amigo, meu irmão, Rafael Satier. Bora! É isso. Honra máxima estar aqui com vocês no Fluxo. Segunda vez que eu venho aqui, né? Segunda vez. Primeira vez era pré-candidato e agora como vereador, eleito, empossado, já exercendo aí o nosso mandato. Fico feliz demais de poder estar aqui com vocês, Anderson, Henrique, o Fluxo, audiência maravilhosa, querida e qualificada. E bora pra cima. É isso. Primeiramente, te dar os parabéns, né, pelo pleito alcançado aí, a vereança. Bora. E tá honrando o compromisso. Disse que ia voltar e voltou, né? Hoje tá aqui com a gente aí. Eu tô fazendo um tour, cara. O pessoal falou assim, pô, cara, tu não parou. Eu realmente, meu último compromisso de 2024 foi o Natal Solidário, no dia 24 de dezembro, no Complexo do Alemão. Foi o último compromisso mesmo. Eu não parei, cara. Eu voltei em todas as igrejas, em todos os redutos, praças, falei com as pessoas que ali, óbvio, né? Não dá para falar com todas as pessoas, né? Mas eu tentei fazer o máximo. Ainda estou nessa peregrinação, né? Talvez seja até quase impossível eu conseguir falar diretamente com todas as pessoas, mas acho que é legal você fazer esse aceno, né? Porque nada mudou, assim. Óbvio, você tem um mandato, você tem toda uma infraestrutura política, mas a ideia de participar dos canais de comunicação, nada mudou. Até porque foi a plataforma que me conduziu ao mandato de vereança, a comunicação. Eu vejo muito isso, né? Foram anos de dedicação na comunicação, seja no YouTube, no Instagram, produção de conteúdo independente, bancada de jornais e tudo mais. E isso que me gerou essa credibilidade, essa ascensão e essa imagem meio consolidada na direita, né? Até mesmo do ponto de vista nacional. Foi a comunicação, não tem como fugir da comunicação. Pô. E essa tua postura de se manter próximo das massas, por exemplo, você é um candidato de direita. Sim. É diferente dos outros candidatos de direita. Porque você, cara, é um dos poucos que fica na comunidade. Por exemplo, essa tua ideia do Natal Solidário é algo que a direita, às vezes, não faz. Sim. Não se permite fazer. Claro que a gente sabe que a esquerda meio que tomou de assalto os movimentos sociais, mas como que é pra você, sendo representante da direita, estar ali dentro da comunidade, vivendo aquela coisa? Pergunta interessante. Eu, particularmente, não faço para montar um personagem. Eu sou nascido e criado na favela do Jacarezinho e no Complexo do Lins. Clássico daquela família desestruturada. Pai mora num lugar, mãe mora no outro. Tu fica naquela peregrinação, morando com a mãe, mas passando as férias na casa da avó, né? Na casa do pai não, porque o pai nunca chegou junto ali quando moleque. Então a avó que segurou a onda lá no Jacarezinho. Eu sempre vivi nessa realidade. É óbvio que a política e o trabalho de empreendedorismo, né? Eu sou um empresário. Isso me fez alçar novos voos, e não morar mais na favela há mutos anos. Enxergar as oportunidades de forma diferente, né? Sim, de forma diferente, por intermédio do trabalho, do empreendedorismo, né? 95% das pessoas que moram na favela são trabalhadores, mas tem muito aquela visão do CLT, embora o empreendedorismo na favela é muito forte, a gente fala disso, inclusive, em outras pautas, mas eu sempre tive esse tino empreendedor, saí da favela por essa razão, mas tem minhas raízes na favela, minha avó, meu pai, meus irmãos, todo mundo mora na favela. Eu até vou aproveitar a oportunidade de fazer um paralelo, né? Que assim, a gente tá falando da parte política, da parte da comunidade, da sua criação ali. Né? Você escreveu recentemente um livro que está aqui, O Capitalismo e a Favela, né? Aí, ó. Você está falando do empreendedorismo, sua forma de enxergar ali as oportunidades de forma diferente, essa importância e o quanto você entende que essa sua importância de enxergar as oportunidades na comunidade de forma diferente pode fazer com que as pessoas enxerguem de forma diferente um possível candidato, aquele que vai tomar decisões por elas, né, socialmente, que pode comprometer o desenvolvimento dela enquanto pessoa, dos filhos, da sociedade como um todo. Como você... Cara, assim, ó, eu faço de maneira muito natural. Tô até abrindo aqui o livro para vocês. Isso aqui é pro Fluxo, hein, galera? Eu vou deixar um simbólico, mas eu vou deixar um para cada, né? Porque, pô, não dá pros caras dividirem o livro. Ó, tá aqui. Ó, o livro, cara, para quem não sabe, ele foi escrito em 2 idiomas, tá? Ele tá em português e em espanhol. Isso já é um projeto que eu tenho, tá vendo? A introdução e tem a introdução normal, né? Você tem um capítulo em português e um capítulo em espanhol. Esse já é um projeto a longo prazo que eu já estou visando em
não criar uma plataforma, porque a plataforma já existe, mas ser ferramenta de uma junção da direita latino-americana. Hoje você tem a esquerda latino-americana, que é o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo foi uma criação de Lula com Fidel Castro na década de 90, que fora denunciado pelo professor Olavo de Carvalho, mas a imprensa na época, a mídia na época, os políticos, ninguém acreditava no que ele falava. Né? Todos ignoravam. E hoje o Foro de São Paulo é uma coisa que está muito clara aí para todo mundo ver. O Lula já disse isso, nós criamos o Foro de São Paulo. Então a ideia... O Maduro tem feito discursos falando sobre isso. Todas as articulações passadas. E ele se retroalimenta, tanto financeira quanto politicamente. E financeira, politicamente e com o narcotráfico. Né? Ainda tem essa questão ainda. Então, a ideia de lançar o livro Capitalismo e a Favela em espanhol já é uma entrada na América Latina, politicamente falando, porque eu já conheço muito bem a América Latina. Criar uma unidade. Não é imitar o Foro de São Paulo, não seria isso. Mas seria, sim, uma conexão. Porque o Brasil, cara, tem vários fatores que impedem com que o Brasil não se relacione com a América Latina. Primeiro, o fator impeditivo é o próprio idioma. Nós somos um dos únicos, quer dizer, o único país que fala português e um dos únicos países que não fala espanhol. Então você tem a Guiana Francesa, que fala o francês, evidentemente, e a holandesa, né? Se não me falha a memória. Suriname, na verdade. Então você tem esses 3 países que falam línguas distintas. A América toda fala o espanhol, tirando os Estados Unidos e o Canadá lá em cima. Os Estados Unidos falam o inglês e o Canadá fala inglês e francês. Então você tem essa influência. Então isso limita um pouco a nossa conexão com os irmãos latino-americanos. Além do Brasil ser um país de costa aqui no Oceano Atlântico. Então, a gente, naturalmente, do ponto de vista geográfico, a gente já está de costa para eles. A gente está de costa. Então, assim, é muito difícil. Eu já tive experiências missionárias do ponto de vista cristão, evangélico, na América Latina, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, no Chile. E, assim, você tem um campo muito fértil para a pregação do evangelho e para a política também. Você tem muita gente de direita, parlamentares, e assim, isso independente de partido político, que vai ter as divergências entre os liberais, entre os liberais e os conservadores, mas a ideia no momento era juntar. Então, o lançamento do livro Capitalismo e a Favela, com esses 2 idiomas, o português e o inglês, já é uma aproximação para a gente se conectar às figuras políticas de direitas e conservadoras latino-americanas. Acaba se tornando vamos dizer que tem vários pontapés iniciais, tem várias pessoas tocando a pauta aí fora, sem dúvida. Mas, assim, tá partindo de um cara que saiu da comunidade. Que tem toda a autonomia, todo know-how para falar sobre o tema, porque conhece, é um cara que se tornou empresário, saindo de uma comunidade e tudo mais. E entra numa pauta que, embora seja de desenvolvimento e mostrar que as pessoas podem se desenvolver independente da origem dela, mas que entra na questão cultural. O quanto cultural ruim de fora chega no Brasil, influencia as pessoas e fica, né? E fica aqui dentro do país influenciando pessoas no sentido ruim, a parte cultural. E a gente não pauta a questão cultural para influências boas. E aí hoje tem a oportunidade de ter um livro escrito por um cara que tem respaldo, toda a autonomia para poder falar sobre o tema, e mostrar que, na realidade, as pessoas, nem elas mesmas se conhecem. Eu acho que o seu livro fala um pouco sobre isso, não é isso? É verdade. Cara, assim, batata, muito boa essa tua análise. O Capitalismo e a Favela fala de uma vivência, eu conto histórias pessoais aqui, eu conto, falo sobre pessoas que foram bem-sucedidas. Uma delas é minha mãe. O tino empreendedor que eu tenho vem da minha mãe. Minha mãe vendeu pão, vendeu Avon, vendeu Yakult, vendeu pizza, vendeu... Cara, fez de tudo. Deu um jeito. Trabalhou em casa fazendo faxina, né? Na casa da... É o brasileiro. É o brasileiro e tal. Eu peguei isso, também tive minhas experiências com empreendedorismo, positivas e negativas, né? Nunca é ruim, nem as experiências negativas de você abrir um negócio e fechar um negócio, abrir um comércio e fechar um comércio. Sempre você vai adquirir boas experiências ali para crescimento. Eu tinha amigo que falava, ou você ganha ou você aprende. Você não tem perda. Perde. Muito bom, exatamente. O Capitalismo e a Favela fala disso, cara. A esquerda e os progressistas sequestraram a favela durante muitos anos e decidiram esconder as preciosidades da favela, que são muitas. E sempre evidenciaram o quê? O pobre,
sempre evidenciaram o negro sendo morto por um policial branco. Glamorizava sempre pedinte, né? O favelado é o pedinte. Favelado é o pedinte. É o glamorizar a pobreza. Além de glamorizar a pobreza, de romantizar a pobreza. Então sempre ficou naquela coisa, né? Na mulher negra, periférica. Pô, peraí, pô. Tem orgulho de ser pobre. Cadê os engenheiros que saíram da favela? Cadê os militares hoje? São oficiais que saíram, a grande maioria. Os empresários. Os empresários. Cara, os policiais do Rio de Janeiro, se você for colocar, eu vou levantar esses dados, mas, cara, mais de 50% dos policiais da cidade, do estado do Rio de Janeiro, saíram das favelas. Seguranças. Então você tem uma cadeia produtiva absurda. Engenheiros, médicos, concursados, juízes. E por que essas pessoas não são notadas? Por que não teria hoje uma galeria dos heróis das comunidades? Por que esqueceram, por exemplo, de Machado de Assis? Por que se esqueceram de André Rebouças? Luiz Gama. Por que se esqueceram de Luiz Gama? Por que se esqueceram de grandes homens negros e que eram pobres, ou saíram de uma aristocracia, de uma família rica, ou faliram? Por que não falam dos empresários bem-sucedidos que estão dentro da favela? Então a ideia do capitalismo e a favela é, primeiro, desconstruir uma narrativa esquerdista. Segundo, ocupar o espaço cultural e literário. Hoje a direita, ela fala muito da política, cargo eletivo. Cara, beleza, a gente precisa ocupar os espaços políticos. Mais de 20 anos para cá, a gente ocupou bastante. Tudo bem, o cenário mudou bastante, mas poucos espaços foram ocupados na área cultural e literária. Poucos livros, a gente tem poucas referências. Gringo, a gente tem até demais. Você tem aí Thomas Sowell, você tem Russell Kirk, você tem... Na verdade, a gente pode até afirmar que o erro da direita foi esse no passado. Deixar Eles dominarem as universidades. E escrever a história, reescrever a história do jeito deles. Exatamente. E formou um pensamento, a cultura... A minha pergunta inicial era basicamente por isso. Porque assim, o Rafael, ele representa esse menino da comunidade que emergiu na vida com muito trabalho. Sim. Usando o exemplo da mãe, que a gente conhece. A sim, mãe. Então, um Roseli, beijão pra dona Roseli. E assim, Rafael, eu vejo você no Natal Solidário sendo o exemplo que aquele menino não tem. Isso. Porque você poderia pegar a tua família e tirar férias nos Estados Unidos. Sim. Mas você preferiu passar ali com eles, porque acredito eu que você percebe que na tua época de juventude, os exemplos que você tinha não eram esses. Não eram esses. E eu falo, cara, o projeto do Natal Solidário não é um projeto proselitista, não é um projeto de politicagem. Eu já faço há 3 anos o Natal Solidário com recursos próprios e recursos de doações. Não foi diferente no ano passado, né? Então eu fiz o evento, graças a Deus, a credibilidade que a gente tem nacional, a gente acaba trazendo mais infraestrutura para o evento, com pula-pula, doações. Cara, foram mais de 1.000 crianças contempladas com brinquedos, cada um levando de 3 a 4 brinquedos presentes, né? E sobraram presentes ainda. Em nenhum momento se fala de política. Em nenhum momento se fala de política. Então a gente fez lá no Complexo do Jacaré, no Complexo do Lins e no Complexo do Alemão. Nós fizemos nesse ano 2 edições, pela primeira vez. No dia 23 foi no Complexo do Lins e no dia 24, que é o dia que se celebra basicamente o Natal, né? As pessoas ceiam no dia 24, ali no Complexo do Alemão, e inclusive o Complexo do Alemão que teve agora uma incursão policial, que parou o Rio de Janeiro. Parou o Rio de Janeiro, o Brasil vive isso aí. Isso é importante porque a direita está na favela, os conservadores estão na favela. A esquerda sempre tentou vender isso, que não, quem é da favela quem é de direita é rico. Cobre de direita não existe. Vira as costas pra comunidade. Você não tem consciência de classe. Pô, vocês não sabem de nada, velho. Pô, meu irmão, vê se a dona Carmen, a dona Luzia da favela concorda com o aborto. Vê se o seu Zé da mercearia concorda com o uso de maconha, o uso de entorpecente. Favela é conservadora. É por isso que hoje você tem na favela muitas mães que acabam negando a sua maternidade e responsabilizando ou terceirizando essa responsabilidade aos avós. Os avós assumem, muitos avós criam netos na favela justamente porque são contra o aborto. Então, assim, a favela é uma grande barreira de resistência para os progressistas. A favela é uma grande barreira de resistência para o pissolista. O PSOL, olha o que eles fazem, cara. Olha que coisa. Eles vão na favela, né? Pegam o voto dos favelados e fazem suas produções legislativas para quem mora no Leblon. Porque, veja, proposta de liberação das drogas e de liberação de aborto é uma proposta do PSOL. Na favela, as pessoas não gostam disso.
mas eles pegam o voto do favelado e fazem produção legislativa para quem mora no Leblon. Porque quem quer usar maconha para uso recreativo é quem mora em São Conrado, meu parceiro. A maconha não atrapalha a vida dele. A maconha não atrapalha a vida dos caras. Os caras usam para cunho recreativo mesmo. Então, veja, a minha presença hoje como uma pessoa com mandato, legitimada por quase 14 mil eleitores cariocas dentro da favela, do núcleo da favela, das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro, mostra o seguinte, cara, eu tive muito voto nessas regiões. Mostra o seguinte, que aquele eleitorado ele é conservador, que aquele eleitorado ele é de direita. Óbvio, existe sim uma maneira de comunicação que a gente precisa penetrar, porque a direita hoje, ela assumiu para si a pauta moral, enquanto a esquerda assumiu para ser a pauta social. Mas isso não é uma regra. Não é porque eu sou de direita que eu não posso ser social, e não é porque o cara é de esquerda que ele não pode ser moralista. Então, assim, criou-se essa dicotomia. A direita só quer falar de banheiro unissex, LGBTQIA+, quer falar de porte de arma, só quer falar disso. Enquanto a esquerda só está dando cesta básica. Não, filho. Existe uma instituição chamada Igreja Evangélica, Igreja Católica, Centro Espíritas. Existem instituições religiosas dentro da favela que fazem um trabalho de filantropia, que fazem um trabalho social que o PSOL, que o PTB, que o PT nunca fez. O maior interventor social de dentro de uma comunidade chama-se Igreja Evangélica. E pode botar as pentecostais que ficam orando em línguas, ficam rodopiando no monte. Pode botar essas igrejas no bolo. Porque as igrejas evangélicas, sobretudo as igrejas pentecostais, são um dos maiores pontos e polo de convergência da vida do preto na favela e que dá ascensão para ele. Pode procurar um homem preto, assembleano hoje. Ele é educado, ele tem eloquência, ele tem oratória. Por quê? Porque a igreja evangélica é uma grande escola. Então a esquerda cria falácia, nos chama, e agora eu falo como pastor, nos chama de fundamentalista religiosa. Vai na favela, chama lá um abençoado, um profeta daquele lá de fundamentalista religioso. É ele que tem ido aos presídios, cuidar dos presidiários. É ele que está tirando os caras amarrados na boca de fumo. Chama lá o cara da Universal de ladrão. São eles que estão dentro dos presídios. São eles que estão cuidando, por exemplo, das mulheres que são prostitutas, que a esquerda, fala que é legal, que é bom, mas depois que bate a depressão, depois que a noia passa do crack, quem está cuidando dessas pessoas? São as igrejas evangélicas. Os centros de recuperação de dependência. Centros de recuperação de dependência química que estão muito sendo gerenciados por igrejas cristãs, católicos, evangélicos, espíritas. Tem um estudo do próprio Estado que fala que o número de recuperação das clínicas cristãs é de, a cada 10, 6 se recuperam. E as clínicas tradicionais, a cada 10, 3 se recuperam. E aí quem é contra os evangélicos? Quem é contra essa questão do cristão? É o PSOL, é a esquerda. Irmãos, se a igreja... Eu tenho rodado várias igrejas para falar, e agora vou intensificar uma palestra chamada Igreja à Última Resistência. Eu não fiz tanto no ano passado para não parecer uma parada eleitoreira, tipo, tá vindo aqui para falar porque é campanha, ano de campanha. Cara, agora a gente está intensificando esse material e vai rodar em muitas igrejas. Irmão, não adianta. Se a igreja não estivesse dentro da favela, a explosão, o Rio de Janeiro já não era mais o Rio de Janeiro que a gente conhece hoje. Uma das coisas que me faz admirar o Rafael é essa fala que ele deu agora. Eu lembro que, ano passado, eu e Henrique falávamos constantemente com o Rafael sobre a palestra. E ele sempre foi resistente. Porque, assim, na nossa cabeça, a palestra é muito boa. Vocês precisam assistir, porque, de fato, assim, abre a cabeça do cristão para a participação política dele. E o Rafael sempre resistiu. Não, cara, não é o momento. E a gente não entendia porque ele era pré-candidato, mas essa separação que o Rafael faz da igreja e do trabalho político dele, se todos os políticos que são cristãos fizessem, nós não teríamos um número tão grande de problemas da relação política do povo brasileiro. Perfeito. E parabéns por esse teu posicionamento, cara. Obrigado por lembrar disso, cara, porque realmente eu era questionado, inclusive por parte da minha equipe, quando falava assim, cara, minha igreja te convidou para falar sobre Igreja de Última Resistência, mas era pré-campanha. Eu não queria que misturasse as coisas. Eu não queria que os jovens, os adolescentes, os irmãos da igreja olhassem para mim como um aproveitador do momento eleitoral para tentar trazer uma espécie de medo e gerar uma certa manipulação. Eu não quero isso. Agora, acabou a eleição,
eu não preciso me candidatar à reeleição. A gente está há 27 dias, né? A gente começou o mandato há 27 dias. São 4 anos. Pô, um ano tem 365 dias. Multiplica isso por 4. Só passaram 27. Então, assim, eu não tenho nada a ver mais com reeleição, com candidatura. Esse é o melhor momento para você chegar dentro de uma igreja evangélica isento de lado e falar sobre Igreja Última Resistência. Cara, inclusive agora, no próximo dia 8, vou estar falando na Igreja Batista de Campo dos Afonsos sobre o tema, né? Estive falando no Dunamiscom, depois da eleição, maior congresso cristão de jovens do Brasil. Eu estive falando um pouco sobre uma parada que eu usei, foi bem legal aqui para a gente continuar aqui e vocês darem seguimento. Eu usei o exemplo de Judas, por exemplo, que quando Jesus ele é ungido por uma mulher que gasta 300 denários ali num perfume e tal, Judas questiona, poderia ter vendido esse perfume e ter dado aos pobres. Aí Jesus fala para ele, os pobres sempre terão convosco. E aí eu falei um pouco disso, eu falo um pouco nessa questão da Igreja Última Resistência. Todo ladrão, porque Judas era ladrão, ele administrava os recursos de Jesus, mas ele era ladrão. Todo ladrão usa o argumento de que vai ajudar os pobres. Foi exatamente o que Judas fez. Poderia ter vendido por 300 denários. É igual o pai da picanha aí, né? Tá aí, o cenário atual tá aí, nada mudou. A história se repetiu. Nada mudou. Ele continua dizendo que vai ajudar os pobres, mas o que na verdade o que ele quer é roubar os pobres. Usa os pobres como pauta para poder usurpar, né? Exatamente. Agora, Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Pós o capitalismo e a favela, o que vem por aí? Cara, eu gosto disso. Na verdade, o Capitalismo e a Favela é uma trilogia, tá? O Capitalismo e a Favela foi o primeiro dessa trilogia. O segundo da trilogia, que não vai ser o meu segundo lançamento, mas o segundo da trilogia é o Conservadorismo e a Favela. Então, eu vou mostrar que o favelado ele é conservador. E o terceiro dessa trilogia é Eu Venci, a Favela Ainda Não, que é, de fato, aquela quebra de narrativa daquela falácia, de alguns artistas que falam a favela venceu, alguns jogadores de futebol, a favela venceu. Não, a favela não venceu. Você venceu. Venceu pelo mérito do teu trabalho, embora a sua música seja ruim, não tem problema. Se o cara canta o que estiver cantando, ele venceu. Economicamente, ele Capitalismo venceu na veia, a meu família dele e o resto ficou. Capitalismo, a lei de oferta e demanda. Se tem muita gente querendo ouvir música ruim, então que produza música ruim, vai ter gente ouvindo, vai gerar receita e ele vai crescer. Agora, dizer que a favela venceu sem saneamento básico, dizer que a favela venceu sem infraestrutura, dizer que a favela venceu sem segurança, dizer que a favela venceu sem educação de qualidade, sem saúde pública de qualidade, falta muito para a favela vencer. Então, o terceiro livro dessa trilogia é Eu Venci, a Favela Ainda Não. Mas o meu segundo livro, que já estou agora na metade para o final, que eu vou lançar possivelmente em março, é O Mínimo que Você Precisa Saber sobre Direita e Esquerda. Existe realmente uma dúvida nas pessoas. Quais são os conceitos da direita? Quais são os conceitos da esquerda? Como a esquerda... o que a esquerda acredita do ponto de vista econômico? O que a direita acredita? Um é totalitarista, o outro é liberal, o outro acredita que a menor minoria é o próprio indivíduo. Um acredita no direito à legítima defesa, na propriedade privada, né, no direito à vida desde a sua concepção. O outro acredita que o Estado que deve defender todo mundo, o Estado que deve ser dono de todas as propriedades, que o Estado pode decidir se você vai ter seu filho ou não. Enfim, são esses paradigmas. Né? E eu vou te falar, eu quero escrever esse livro não pelo prisma da direita. Eu quero que ele seja um manual. Eu quero mostrar com fatos históricos desde Mao Tse-tung não, né? Desde a Revolução Bolchevique na União Soviética, na Rússia. Eu quero mostrar os fatos dos países que são esquerdistas e dos países que são direitistas. Só isso. Vou mostrar os números ali. Óbvio, vai entrar Singapura, vai entrar os Estados Unidos e vai entrar China, vai entrar a Rússia e a gente vai mostrar numericamente e as pessoas vão ter ali a compreensão do que é o quê. A gente tem um exemplo clássico de um governo de esquerda. A Venezuela, nos anos 50, era uma potência. 90 ainda, 90. E aí chegou 1990, final da década de 90, a esquerda tomou o poder e a gente vê o que é a Venezuela hoje. Exatamente. Não precisa ir longe. Tá aqui na América do Sul. Mais recente é a própria Argentina, que estava nesse rumo. A Argentina estava mal, O caiu. Milei assumiu, vai ver como é que... Economicamente. A imprensa tirou a Argentina das pautas jornalísticas. Por quê? Porque não tem o que falar. Não tem o que falar. E outra, hein, cara... Porque se falar, vai ter que reconhecer... Não tem jeito, não tem jeito. O mérito da direita para o país. Um ano só de mandato. Engraçado, né, cara? O que me fez escrever um pouco sobre o capitalismo e a favela foi o livro do Ludwig von Mises, As 6 Lições,
que é hoje, assim, um grande manual para o liberal e tal, do ponto de vista econômico. E veja, o livro que eu li, a edição que eu li, né, esse livro, As 6 Lições, ele conta muito sobre um congresso que Ludwig von Mises foi em Buenos Aires, na Universidade de Buenos Aires. Se não me falha a memória, em 1950, 1955, 65, naquela... Acho que é 55. Eu li esse, você pediu pra eu li. É, eu li. Acho que é 55 mesmo. Cara, esse livro mudou muito a minha concepção sobre essa questão do pensamento liberal, embora eu já tinha lido Adam Smith, enfim, vários outros, Hofbauer, mas além da didática desse livro, a maneira simples dele explicar, mais fácil de entender. Muito fácil de entender. É a esposa dele, inclusive, que faz um compilado das 6 palestras que ele deu na Universidade Argentina. Veja, 1955. O resultado disso é agora no Milei, que é o primeiro presidente liberal da Argentina. De fato, é o primeiro presidente. E o que está vendo de um ano para cá na Argentina é absurdo, né? Os argentinos voltaram a vir para o Brasil para consumir. Há 2 anos atrás, quem ia para lá éramos nós. O brasileiro era rico na Argentina. O real se sobrepunha muito ao peso argentino. Hoje é exatamente o oposto. Eu estive em Búzios, o número de argentinos. Mas eles não estavam vindo mais turistar. Ali era só comerciantes. Só os comerciantes, eles voltaram. Voltando ao paralelo que eu estava ali do meu raciocínio inicial a respeito da parte política e o seu livro, você passou por uma campanha, né? Você viu ali a dificuldade da conscientização da população com relação ao processo, para fazer uma escolha melhor para o processo eleitoral, né? Uhum. Porque eles não conseguem, a população como, vamos dizer, como um todo, ela não consegue desassociar a questão política da questão social. E ali a sua dor, né, o munícipe, né, que passamos por uma eleição municipal, ele não consegue associar a sua dor, a sua necessidade e ao político que ela vai votar. E eu acho que assim, essa parte de conscientização do seu livro, por exemplo, Capitalismo Afela, a pessoa ela é capitalista e ela não se vê como capitalista. Exatamente. Porque ela foi sequestrada do ponto de vista ideológico. Ela se vê como... É sobre isso. Ela se vê de esquerda, mas ela é capitalista e ela não sabe. Cara, o seu livro usa um exemplo muito bom. O seu livro toca sobre isso, porque assim, aí você vê essa questão você fazer uma campanha e você vai lá conversar com a pessoa e parece que ela está num mundo paralelo, distante de reconhecer os seus valores, que é o mesmo que o dela, mas ela não consegue enxergar que o valor... É a menina que é dona de um ponto de bronze. Isso, é a menina que é dona do ponto de salão. Ela não consegue enxergar que a pessoa que vai ali, ela precisa ter recurso na mão para poder gastar com ela. É o garoto que vende água na E para isso, o capitalismo é o fundamento para que o comércio dela se alimente. Mas só que ela vota na esquerda, ela tem orgulho de ser de esquerda. Exatamente. Sem reconhecer isso. É o sequestro ideológico. Sequestro ideológico capitaneado, né, pela imprensa, com a chancela, a anuência e complacência dos grandes setores de comunicação, influenciadores e tudo mais. A esquerda conseguiu fazer muito bem essa questão de vincular todos esses padrões de comportamento financeiro, de comportamento humano, à ideia do bolsonarismo, né? De maneira que as pessoas entendem que se for capitalista é bolsonarista, se for conservadora é bolsonarista. E não é. Não tem nada a ver com o Bolsonaro. O capitalismo, o conservadorismo, eles são valores fundamentos, valores que são milenares, valores praticamente. Perenes, né? Não estou dizendo que o Bolsonaro não seja, pelo contrário. Hoje, politicamente falando, o Bolsonaro ele é a figura que mais se aproxima de todos esses valores. Ele é o único representante que quer abrir o mercado brasileiro para o capital estrangeiro, que quer que a vida seja preservada desde a sua concepção. Ele quer que as pessoas tenham o seu direito à legítima defesa, não querem ficar morrendo aí por gente que só quer roubar para comprar um celular e tomar uma cervejinha. O Bolsonaro, a figura do Bolsonaro, ela representa esses anseios da população. O direito à propriedade privada. O Bolsonaro não quer que chegue alguém do movimento MTST e entre na sua casa e tome a sua casa, nem porque eu tenho duas. Porque você tem duas, isso que eu ia falar, nem que seja uma casa que você que não está morando. Você trabalhou para tê-las. Chama o MTST e manda lá na favela do Jacarezinho invadir as casas que estão desocupadas. Vai lá para vocês verem uma coisa. E eu não estou falando de tráfico de drogas não, tá? Vai lá para você ver. O couro come, morador cai para cima de vocês, senta o sarrafo em vocês. E a história que o Rafael contou. A mãe do Rafael começou a empreender, comprou uma kitnet e alugou. Empreendeu um pouco mais, comprou outra casinha e alugou. Isso. E aí agora tomaram a casinha da dona Roseli. Porque ela não tá usando?
Então, assim, é isso. O capitalismo e a favela, eu trago isso, eu falo disso no livro. Uma das coisas que eu falo aqui, que ficou muito clássico, viralizou em vídeo, né? Na verdade, foi o que me motivou também a escrever, foi um vídeo que eu fiz falando sobre o capitalismo e a favela. Por exemplo, eu falo assim, ó, o favelado tem celular? Tem. Essa fala. O favelado tem Wi-Fi? Tem. O favelado tem televisão de Smart TV? Tem. O favelado tem roupa da Nike? Tem. O favelado tem smartphone? Tem. Carro? Tudo que o favelado tem no que diz respeito a bens e consumo, ele tem graças ao pouco de capitalismo que lhe é entregue. Pouco. Porque o Brasil não é um país capitalista. Nós somos socialistas com cartão de crédito. É o que a gente é. O Brasil não é capitalista. Mas tudo que o favelado tem é fruto do pouco de capitalismo que lhe é entregue. Aí eu faço uma outra pergunta, uma série de perguntas também. O favelado tem educação? Não. O favelado tem saúde? Não. O favelado tem segurança? Não. Saneamento? O favelado tem saneamento básico, um problema que foi resolvido na Europa, sei lá, 200 anos atrás, 300 anos atrás. O favelado tem saneamento básico? Não tem. Tudo que o favelado não tem é uma prerrogativa do Estado, que deveria dar. Ou seja, o Estado não consegue entregar o que o capitalismo entrega. Por que a esquerda defende a totalização do Estado? Porque a esquerda é socialista. E por que o favelado, tudo que ele tem é em razão do capitalismo? Porque o favelado é capitalista. Então eu mostro nesse livro, com esses exemplos práticos, cara, o teu celular, tua roupa da Nike, velho. O MC Pose, que fica aí tentando defender a esquerda. O cara é capitalista. Extremo. Tá vendendo no Spotify. É disso que eu tô falando. Se esses caras... se eles começarem a entender isso, essa falácia da esquerda, do PSOL, do PT, do PDT, desses demais partidos progressistas e extremistas da esquerda, elas caem por terra. Então, a ideia de ocupar esse espaço cultural, cara, e isso aqui eterniza. Porque o meu vídeo, ele tá bombado hoje, bateu 5 milhões de visualizações, depois passa esse troço. A rede social que tá hoje bombada é o Instagram, TikTok, amanhã é outra. Mas isso aqui, meu irmão, isso aqui é eterno. O livro é a eternização de uma obra, cara. O livro é a eternização de um pensamento, melhor dizendo. Na verdade, você nem dimensiona onde ele vai chegar. A gente não tem noção. A pessoa lê... Não tem pode noção. Mudar, ainda mais com ele já em 2 idiomas. Já tá em 2 idiomas. O cara pode estar lá no Chile agora, no deserto da Atacama, lendo. A leitura é leve, justamente pensando no favelado. Eu não vou romantizar a favela. Quem tá na favela, na grande maioria das vezes, não tá aí lendo, não tem essa aptidão para leitura. Ah, mas tem gente que gosta. Sim, tem gente que gosta. É uma exceção e meia regra. A regra é, a galera não gosta de ler. É igual aquela vibe do Zé Pequeno. Só sei ler figuras e tal. Eu tô falando isso porque eu também era uma dessas pessoas, né? Então, a leitura, a maneira que a gente escreveu esse livro é uma maneira muito didática. Muito leve, cara. O cara lê, é muito rápido, de muito fácil compreensão. Evidente que a gente fala dos pilares teóricos do capitalismo, mas a gente não fica muito tempo nessa coisa, porque, pô... É o suficiente para formar um pensamento. E a favela vai vencer quando deixar de ser favela, irmão. É isso. É isso. Favela é tudo aquilo que ninguém queria na sociedade. Jogaram na favela. É isso. A gente vai vencer quando a gente não for mais favela. É isso. Quando virar um bairro. Quando virar um bairro com qualidade de vida. Quando a sua carta começar a chegar no seu endereço. Vagabundo não sabe disso. Quando tiver barricada na esquina. Pô. Nego não sabe que tem que pegar a conta de luz quando vem, né? Ou um produto do Mercado Livre na associação de moradores. Não chega no endereço, pô. E vou te falar, é uma solução difícil, mas é uma solução possível. Mas nego não deixa. O progressista, escuta uma coisa, favelado. O esquerdista não quer que a parada vire aí. Eles não querem que dê certo. O esquerdista quer fazer o que eu chamo de retroalimentação de poder. Quanto mais ele mantém você nesse ciclo vicioso de pobreza, de músicas de baixo calão, da hipersexualização da mulher, da inocência precoce das nossas crianças, quanto mais você permanece nisso, mais o PT, mais o PSOL, mais o PDT, mais os esquerdistas, os partidos de extrema esquerda capilarizam com isso, porque eles ficam sempre se pousando de salvador da pátria. Nós vamos tirar você dessa situação, nós vamos tirar você dessa situação. Mas ele mora em Ipanema. Mas, na verdade, é o que ele mais faz é manter você nessa situação, porque ele mora em Ipanema. O próprio Pose, essa tia. O Pose foi pra rede social, fez um vídeo dizendo ser contra a operação no Alemão. E ele mora na Barra e ele ainda disse assim, vocês querem que eu more lá para os meus filhos viverem esse tipo de vida? Entendeu? É hipócrita. Hipócrita. É um hipócrita. Mano Brown é um hipócrita. Já falei, já tive treta com o Mano Brown, já tive treta na internet com o Emicida. Eu não tenho medo dessa galera, não. A Xuxa me processou, pô. Notícia crime contra a Xuxa aí, vai ter que ir pra juízo. É isso. Eu não tô nem aí, meu irmão. Eu não estou nem aí. Eu quero defender o meu povo. Eu quero defender os pretos, os brancos ferrados que estão dentro da favela também.
Eu sei o que eu quero. Não fui na favela pedir voto, não fiz campanha em nenhum dia dentro da favela. Porque eu entendo, né? As pautas à direita, muitas vezes, são pautas que contrapõem ali a questão do tráfico de drogas, mas... E tu pode constranger o teu eleitor até de ser retaliado eu pelo acho que os próprios bandidos, eles estão... São conservadores. Qual é, irmão? Quem é mais capitalista do que bandido na favela, meu irmão? Vai estuprar alguém na favela. Vai abortar lá na favela pra tu ver. Vai. É isso. A galera não entende disso. A gente tá falando disso aos poucos. Eu sei que tem algumas coisas sobre a questão da segurança pública. Você não me vê na internet fazendo nenhum comentário sobre segurança pública. Para não gerar animosidade. Eu quero que o território se mantenha aberto para eu falar de outras pautas, irmão. Quer conquistar o coração do povo. Quero conquistar a galera, irmão. Quero conquistar. Você sabe que na favela, por exemplo, os garis comunitários não são concursados da Conlurb? Não, recebe verba direta. Recebe verba direta e muitas vezes menor, bem menor do que o salário mínimo. Inclusive, Rafael, o prefeito liberou agora uma verba, tá meio suspeito, para algumas associações de moradores para os garis comunitários. Tá no radar. Vai sair essa semana a investigação e a gente vai mandar para o Ministério Público. Essa semana. Sem coletores de lixo trabalhando com vassoura capenga. Sem EPI. Sem EPI. Por quê? Cadê o dinheiro da galera? E não abre concurso, mas tem coletor de lixo recebendo menor. Tá na mão da Associação dos Moradores? Então será que a Associação dos Moradores estão em conluio com isso? Por que o apoio do Eduardo Paz nas favelas é gigante? Tem que começar a entender. Tem que começar a pesquisar isso aí. E os serviços da prefeitura não entram na favela. Não entra. Lixo a céu aberto, esburacado, iluminação pública precária. Então. Chega por ONG, a ONG é de quem? Muito bom você ter tocado nessa pauta. Não queria falar, mas essa semana vem bomba aí. Ó, vocês elegeram um cara que vai ficar de olho. Vocês podem ter certeza que a favela e a cidade do Rio de Janeiro vão ser fiscalizadas pelo nosso querido Edil aqui, Rafael Satia. Bora pra cima. De fato, seria uma oposição técnica, né? Não vai ficar ali falando por falar, tudo que o prefeito fizer vai bater. É uma questão do ponto técnico, né? Onde está sendo visto, onde está sendo fiscalizado e visto aquilo que pode permanecer ou aquilo que prejudica a população em si. Eu acho que esse é o tipo de oposição que a gente precisa hoje na cidade para que a gente consiga evoluir, construir alguma coisa para que melhore um pouco, né, a vida das pessoas no município. Não, que a gente também mostre para a população que o prefeito da cidade do Rio não é esse grande gestor que a mídia insiste em dizer que ele é. Haja vista os números que a cidade tem de dívidas e que a Câmara foi remanejando empréstimos aí na casa do bilhão. Então, porque assim, todo mundo aqui é dono de casa e a esposa é dona de casa. Não é fácil controlar uma casa. Você tem lá a tua renda, a tua mulher controla, você ajuda. Agora, se entrar todo mês um dinheiro sobressalente, aí tu faz tudo o que tu quiser. É isso que a cidade do Rio tem feito ao longo dos anos. Feito empréstimos para fazer parque, para fazer festa, para trazer Madonna, agora vai vir Lady Gaga, mas o serviço de fato não tem chegado à população. Olha só, eu não fico aqui, vou bater nos vereadores e tudo mais. Cara, os caras foram eleitos, tudo mais. Mas a Câmara Municipal, na legislatura passada, na 11ª legislatura, ela aprovou 5 empréstimos para o Eduardo Paz. Isso é inadmissível, rapaziada. Pô, mas eu não vou nem falar de direita e esquerda. Não vou dizer que o cara chegou agora na Câmara e já quer falar que todo mundo é Zé Ruela. Não estou falando isso. Eu estou falando de uma eu estou falando de algo que é inadmissível. Peraí, um cidadão comum vai ao banco, pega o empréstimo, e se não for um bom pagador, ele não consegue nem cheirar o segundo empréstimo. Pô, a Câmara aprovou 5 empréstimos para Eduardo Paz, para fazer parque. Inclusive o Parque de Realengo tem uma denúncia seríssima. Sério, lá do Parque de abuso de menor. De abuso de menor. Ó, a imprensa, caladinho, vai entrar no pau também agora e recentemente. Então, assim, são essas coisas. Não é querer ser o salvador da pátria, é só fazer o certo. O Eduardo Paz tem muitos pontos positivos, cara. Tem muitos pontos positivos, mas tem muitos pontos negativos. Por que eu não posso falar dos pontos negativos dele? Eu não vou chegar lá na Câmara Municipal, se é uma lei proposta pelo Executivo, um projeto proposto, e que se esse projeto for bom para a cidade, eu não vou ficar fazendo idiotice ou fazer proselitismo e não votar a favor. Por que eu não vou votar a favor se é bom para a cidade? A gente tem que ter maturidade, claro. Meu Deus do céu. Entendeu? Não é porque eu sou oposição que, mas o negócio é bom pra favela, é bom pros habitantes, é bom pros cariocas. É porque tu não é do PT, que vota tudo contrário. Tudo contra pra dizer que é contra. Eu não sou esse cara. Os caras estão nem preocupados com o povo, só com política. Eu tava falando com o Anderson aqui em off um pouco mais cedo,
a respeito de um decreto presidencial 12.341 de 2024, onde estabelece ali procedimentos para uso de arma pelos policiais no país. Sim. É um decreto federal, onde o policial não pode, por exemplo, apontar a arma quando for fazer uma abordagem. Ele só pode utilizar a arma em último caso, ou seja, quando for alvejado. Tomar um tiro na cabeça. Ué, o cara tem que torcer pra não morrer, né? Porque ele tem que tomar um tiro primeiro pra depois ele usar dele. É isso aí. Que loucura. Aí fala, o cara desse tá preocupado com o bem-estar da população? Não tá. Hoje os caras estão assaltando no ponto do ônibus de fuzil. Os caras estão indo pra rua pra assaltar as pessoas indo trabalhar às 5 horas da manhã. E aí, o cara, se hoje, na possibilidade dele ser abatido por estar assaltando, utilizando uma arma ali e contra alguém que esteja no mesmo nível que ele ali, também na mesma condição, ele já tá fazendo de forma desenfreada. Tu imagina quando a gente tiver certeza que não vai ter ninguém para poder chegar ali e abater a ação dele. Não, e não só nesse ponto. Quem sofre com isso? É o deputado? É o vereador? É ruim. Não. E não só nesse prefeito? ponto. Não. Eu acredito que a ideologia... A população... Ela tem tomado todas as frentes de autoridade do país. Por exemplo, eles estão tentando colocar um projeto onde o jovem de 14 anos vai poder fazer a mudança de sexo dele ao bel prazer dele. E o pai, se for contra, o Estado vai impor sanções contra o pai. Essa esfera ideológica, ela tem roubado a autoridade primordial da família, que são os pais. Mas o Rafael, isso perde força. Porque assim, na comunidade, vai falar isso pro pai lá na comunidade. Não vai entrar, pô. Não vai. Então, é aí que você começa a entender os temas sobre direita e esquerda. Você tem que começar a decodificar. Ao invés de falar dessa linguagem robusta, que é uma linguagem que o nosso público aqui do Fluxo entende, mas a linguagem da favela, né? Eles não entendem o que é ideologia progressista. Entendeu? Agenda oco. Então você tem que falar, o PT, o PSOL, eles querem isso aqui, ó, eles querem tirar a autonomia, a sua autonomia de falar para o seu filho fazer o que tem que ser feito. Eles querem determinar o que o seu filho vai fazer. E se você questionar como pai, você está errado e pode até ser preso por homofobia, porque homofobia hoje é crime. E aí, como é que faz? Então é isso. A gente tem que decodificar, mostrar, trazer uma linguagem simples para essa galera. Olha, muita gente na favela é conservadora, é capitalista, e muita gente detesta o progressismo. Muitas. Eu acho que esse teu posicionamento, principalmente até por conta da tua presença na favela, faz com que aquela criança que ia ter ali o herói dele, o traficante que deu o brinquedo, ou um membro do PSOL que vai lá, faz aquela ONG lá que lava dinheiro, esse cara vai ter uma referência de alguém próximo, pobre como ele é hoje, que já foi pobre, preto na maioria das vezes como ele é, mas que é um cara de direita, um cara que estudou. E aí esse cara, quando ele olhar, ele vai falar, não, eu quero ser o Satie. É isso. Ele vai ter essa referência. Sobre isso. Eu quero ser o Satie. Por quê? Isso. Pô, porque o Satie morou no Jacaré, morou no Complexo do Lins, mas hoje ele é vereador, é escritor, é empresário. Se ele conseguiu, eu também consigo. Eu também consigo. Eu também posso. Ele não precisa se espelhar. Porque assim, a minha geração tem quase 50 anos, ou a gente ia ser pagodeiro, ou a gente ia ser jogador de futebol, ou a gente ia ser cantor de funk. A gente não tinha outra saída para emergir como um sucesso. Sim. Hoje não. Hoje a gente pode ser escritor, pode ser vereador, pode ser político, pode ser empresário. É isso, irmão. É isso. E vou te falar, já tem um montão lá que é isso. Até essa história de jogador de futebol, né? A molecada da favela perdeu... Isso é uma questão manipulada. Não é do acaso. Não é que você teve esse pensamento quando moleque, por acaso. Aí eu só posso ser pagodeiro, só posso ser jogador de futebol. Eram as referências que nós tínhamos, né? Eram as referências que a Globo vendia pro preto. Por que os comerciais do preto tá sempre grafitando, rodando com o cabelo no chão e vestido de roupa africana e com black power? Porque os caras queriam botar a gente naquela casinha. Por que tu não via o preto, por exemplo, com terno, com uma gravata igual a gente tá aqui agora? Engenheiro, delegado. Era isso. Isso foi uma construção desses caras malditos. Esses pra caras ali o nosso são tamanho, malditos, né? Exatamente. Qual era a referência que o preto tinha na favela, na novela? Era a Chica da Silva. A Globo criou uma novela chamada Da Cor do Pecado. Quem era a protagonista dessa novela? Thaís Araújo. Thaís Araújo. O que é o Da Cor do Pecado? É o preto? Então preto é pecado? Preto tá relacionado a sexo? Sexualização. Tá relacionado à explicitação? Aí vem aquela história, isso. Depende de quem fala, né? É isso, cara. Imagina se faz um livro nesse isso. A Cor do Pecado e bota um preto pra tu ver como é que vai ser processado. Vê se a Thaís Araújo fez alguma declaração
de que foi manipulada. Vê se o Lázaro Ramos, que fica arrotando moralidade e não sei o quê, e pauta preta. Vê se esse cara já fez essa correção. Não fez. Por que não fez? Porque também fez parte da mesma engrenagem. Cara, esses pretos do movimento negro, esses pretos artistas que são ligados à esquerda e são extrema, né? São ligados a esse movimento de extrema esquerda, eles não querem um discurso diferente. Não Pra falaram eles, nada das denúncias do ministro do Lula que assediou várias sim, mulheres. taradão. Ninguém falou do Silvio Almeida. As livrarias ainda tá cheio de livro. O cara virou um artigo de luxo. Todo mundo queria um prefácio do Silvio Almeida. Tu vai nas livrarias hoje, eu fui rodar para lançar o livro e que, eu não vou citar o nome aqui, várias livrarias nos impediram de lançar o livro depois que viram a minha biografia, depois que viram o meu lado político, né? Para esse tipo de gente, eu sou um preto de alma branca. Eu sou um capitão do mato. Por quê? Eles detestam um preto que pensa diferente. Eles detestam um preto que é capitalista, que se veste bem. Eu tenho que estar vestido aqui com blusa do Flamengo. Não tem nada contra, sou flamenguista pra caraca. Mas eu tenho que estar vestido com a blusa do Flamengo. Eu tenho que falar errado. Eu tenho que falar gíria pra ser aceito por esses caras. Não, tem que ter um linguajar polido. E veja, cara, eu consigo falar com engenheiro, com advogado, com político, da mesma forma que eu consigo falar com um amigo da favela. Tá ligado, parceiro? A gente tem a linguagem. A gente sabe desenvolver qualquer tipo de diálogo. E é isso que essa galera não gosta. Sabe por quê? Porque a penetração que eles tinham na favela, acabado. Ninguém gosta mais desse discurso. Principalmente quando vocês cruzaram a linha. A cultura woke foi o cruzamento de uma linha que eles não deveriam ir. Hoje, na favela, é chacota. Não existe todes na favela, meu irmão. Não existe isso, é bobeira. Ninguém fala isso lá. Por quê? E quem fala é chacota. E quem fala é idiota, é chacota, é maluco. Entendeu? Mas você entende que isso também é um pouco de falha de quem hoje está à frente, né, dos trabalhos políticos na direita, no sentido de, tipo assim, por exemplo, a gente, até eu mesmo, perde acontece alguma situação, a gente faz o L, a gente perde a oportunidade de instruir. Sim. Eu acho que essa veia instrutiva, ela faltou ou falta na direita. E você vê uma extensão muito grande, por exemplo, de pessoas dentro do seu perfil, como o Nicolas, o Holiday, o Pavinato. Gaia. Que a galera que... Pavanato, no sentido que a galera que está mais focada em instruir. Sim. Trazer debate, sim, mas no intuito instrutivo, não trazer debate por debater. Não, muito bom. O próprio Nicolas Ferreira agora, nesse último... Pix. No vídeo do Pix, tá, foi um vídeo explicativo. E ele chama a galera que é empreendedora, que o cara que vende mate, o cara que vende pastel, chama essa galera pra cá e levanta o debate e começa a instruir. Aí você vê que a linguagem chega fácil e a pessoa se identifica. Sim, um dos motivos de realmente ter furado a bolha foi a vertente instrutiva do vídeo. Tiveram várias vertentes, mexeu no bolso do povo, né, meu irmão? Olavo de Carvalho dizia o seguinte: quando você fala para o brasileiro que ele vai perder o acesso à educação, ele está pouco se lixando. Ele não quer ser educado, ele quer o canudo da universidade. Quando você fala para o brasileiro que ele vai perder a liberdade, ele está pouco se lixando. Não é Polônia, pô. A gente nunca teve sobre as amarras do comunismo raiz aqui, então a gente não sabe o que é perder a liberdade. Agora, quando tu fala que vai perder dinheiro, o brasileiro já se liga. Então o Nicolas usou essa questão instrutiva. O tema do Pix é um tema de tirar o dinheiro do bolso do brasileiro, e isso uniu uma nação, além da facilidade e da tranquilidade que ele tem de se comunicar com o eleitorado e com o brasileiro. Ele acertou em tudo naquele vídeo. Isso é um ponto. Eu acho que a gente precisa vir nessa linha mais educativa. Eu acho que a gente não tem que ficar nessa coisa de faz o L, mas é bom falar, porque tem gente que tem que mandar fazer o L grandão, caixa alta. Faz o L, desgraçado. Tem gente que tu quer falar, tem que mandar falar mesmo. Eu continuo nessa linha. Mas, realmente, precisamos ir nessa linha educativa da coisa, como o Nicolas, o Pavanato. Eu tenho feito esse trabalho com a questão do livro, com a questão dessa comunicação mais acessível e mais fácil. Mas a direita está aprendendo, cara. A gente está construindo isso juntos. É muito triste, muitas vezes, porque assim, cara, qual é a sensação? Você quer ajudar a pessoa rejeita a sua ajuda e depois ela vem arrependida. Beleza, do ponto de vista da cosmovisão cristã, tem que perdoar 70 vezes 7. Se vambora pra cima, vem comigo, vamos lá de novo. Mas tem hora que tu perde ali e manda fazer o L. Artista eu mando fazer o L com força. Porque são pessoas instruídas. Proposital. São pessoas instruídas. Estavam levando vantagem. Uma coisa é você ter paciência com o cara que não é instruído. Ele precisa de instrução, que é o caso que você está falando aqui. Vamos fazer um vídeo? Vamos explicar para ele? A direita está muito mais assim, está mais didática. Vambora. Agora, irmão, vagabundo que sabe o que está fazendo, dobrou a aposta, mandou fazer o L e agora está arrependido, esse aí tem que se explodir mesmo.
Entendeu? Esse aí tem que se explodir. Eu peço até desculpas para vocês nesse sentido, que talvez é uma maneira mais humana e vocês não costumam ver o Rafael falando isso, mas eu quero que esse cara que tem instrução, principalmente aquele que conduziu os menos instruídos a tomar decisão errada, eu quero que ele se exploda. Esse tem que mandar para Cuba, para Venezuela, para Nicarágua, para Coreia do Norte, esse tem que se explodir. E ninguém vai. Ninguém vai. Vão tirar férias em Miami. Estão lá no Leblon, estão em Miami, é isso aí. Aproveitar pegar o lance da viagem e pegar um tema bem recente aqui a respeito da deportação do... Não perdeu a oportunidade de falar sobre isso, né? Das deportações dos brasileiros. Dos brasileiros para cá, para o Brasil, lá dos Estados Unidos, né? Uhum. Houve agora um levante de alguns parlamentares e ministros e ativistas de esquerda com relação a tudo que está sendo feito. Uhum. Essa seria um dos exemplos claros do quanto as pessoas são mal instruídas, né? No sentido de que é uma coisa que já vinha sendo feita, pelo menos aí nos últimos 3 anos, né? 10 anos. Na verdade, a última década já vem fazendo isso. Mas foi intensificado a partir de 2022, né? Ainda até acho que eu lembro que o Bolsonaro também tentou intervir em alguma coisa no sentido da forma que está sendo feita, que foi um acordo feito por Michel Temer, que foi de... Essa repatriação. Porque eram pessoas que estavam presas lá. Sim. E fizeram um acordo de... Henrique. Eles não ficarem lá até 5 meses ou mais de 6 meses, de forma que mandassem para cá. E aí estava sendo feito. E já tinham 3.600 e poucos brasileiros que já foram deportados. Agora 80 no mandato do Trump, eles estão fazendo um carnaval. Cara, o que a imprensa está fazendo, junto com a anuência e complacência do PT, do governo Lula, é tentar, de alguma forma, capilarizar politicamente com essas pessoas. Tentar desconstruir e capilarizar. O governo está sem aprovação. O índice de reprovação do governo de rejeição do governo está tão alto, cara. Está tão alto que eles estão tão perdidos que qualquer coisa que aparece... Mudar foco. Eles querem, para mudar foco, fazer cortina de fumaça e ter um mínimo de aceitação. Peraí, cara, esses brasileiros que foram deportados são meus irmãos. São nossos irmãos de pátria. Mas foram deportados porque foram criminosos. Esse que mais viralizou, que ficou 35 anos nos Estados Unidos, ele foi preso por lavagem de dinheiro, pô. 5 milhões de dólares, cara. Pô, isso é um crime seríssimo aqui no Brasil, imagina nos Estados Unidos. Então, veja, os números do Biden. 2023, 1.418 imigrantes deportados em 14 voos. 2024, 2.142 imigrantes deportados em 17 voos. 2025, 100 imigrantes deportados em 1 voo. Donald Trump, 2025, 158 imigrantes deportados em 1 voo. Sabe onde está a indignação? Está na seletividade da imprensa. Como é que você... E todas as pessoas que foram deportadas... são criminosos. Mas está com criança. Cara, é uma família. É uma família. Geralmente o patrão não sabe. O patrão sabe quantas pessoas ele contrata. Ele contratou o Rafael, contratou o Henrique e contratou o Anderson. Mas o patrão geralmente não sabe quantas pessoas ele demite. Ele demitiu uma família. É a tua esposa, é teu filho, é tua esposa, é teu filho, minha esposa, meu filho. É assim que acontece. Então, assim, o governo norte-americano, ele deportou uma pessoa, que é o criminoso, mas ele tem uma família, e a família vai junto. A família também não estava usufruindo de um bom capitalismo, de uma boa roupa, de uma boa casa, de segurança. Agora a família vai ser deportada também. Então, assim, é ruim, é triste ver, mas é o certo. O certo precisa ser feito. Então, a imprensa hoje, junto com o governo, a menina lá, a petista lá de Minas Gerais, seja bem-vindo ao Brasil. Eu fico pensando, cara, essas pessoas sofrem tantos maltratos nos Estados Unidos, querem ficar lá a vida toda, né? Por que essas pessoas que são tão bem tratadas aqui no Brasil não querem ficar aqui, gente? Meu Deus do céu. É um paradoxo. Meu Deus do céu. Indo de forma ilegítima, pagando por fora para ir para lá, fazendo questão de ir e dizendo que lá é o país ruim. Esquece. Meus irmãos, infelizmente o nosso tempo acabou. Hoje rápido, né? foi corrido, mas assim... oportunidade para voltar o Rafael tem Bora. muitos assuntos e é um cara que se comunica de maneira excelente. É sempre um prazer não só recebê-lo aqui no Fluxo, mas estar com ele. É sempre uma aula de aprendizado. Nós estamos aqui nos despedindo. Vou passar para o Rafael para as suas considerações finais, meu irmão. Galera, quero agradecer a cada um de vocês, Anderson. Quero agradecer também ao Henrique, ao Fluxo Podcast, à produção. Obrigado pelo convite. Portas sempre abertas. Meu gabinete
lá na Câmara Municipal, gabinete 604. Pode chegar lá, pode aparecer, tomar um café comigo. Vocês são meus convidados. Vou deixar aqui o livro para vocês, O Capitalismo e a Favela. Esse vai ficar aqui, ó. Esse vai ficar aí, ó. Obrigado, galera. Deus abençoe e conte comigo. Até a próxima. É isso, gente. Obrigado, Rafael, pela oportunidade, mais uma vez, da gente bater esse papo, descobrir um pouco dessa gama de conhecimento que você tem. Bora. Compartilhar com os nossos telespectadores. E já fica aberto o convite para uma próxima, no lançamento do próximo livro também. Já mais um tema. Assim, nós vamos seguindo aí ao longo desse processo aí de construção de pensamento para a sociedade e fazer aquilo dentro que a gente possa contribuir de alguma forma, não é isso? Amém. É isso, pessoal. Não se esqueçam, segue o fluxo. Muito obrigado.